Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Abramos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 21. Meus amados irmãos, esta mensagem tem como título Graça diante de Deus e dos homens. Esta é uma expressão em que a palavra de Deus se utiliza em alguns momentos na história, no conteúdo da revelação, e que nos mostra como a graça de Deus sobre nós, muitas vezes é reconhecida mesmo por aqueles que nunca serão tocados pela graça interior. E por causa da graça de Deus sobre nós como crentes, não apenas Deus nos usará para darmos testemunho dele, mas nós receberemos da parte dos ímpios também um tratamento de graça, um tratamento pacífico. Reconhecendo a bênção de Deus em nós, alguns ímpios hão de certamente nos perseguir, hão de se opor a nós, mas outros hão de temer e hão de querer ter um acordo de paz conosco, percebendo que somos instrumentos, que podemos ser instrumentos de bênção. É por isso que a palavra de Deus ressalta esta questão da graça de Deus, quando, por exemplo, é descrito o crescimento do Senhor Jesus, lá em Lucas, é dito que Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que isto significa é que a graça de Deus, no sentido de Jesus, é um sentido singular, não é um favor merecido, mas o termo graça também significa uma espécie de sorriso de Deus, de favor de Deus, de manifestação favorável de amor da parte de Deus. E o Senhor Jesus, no que diz respeito à sua humanidade, cresceu em graça. Ele agradava a Deus, mas também os homens percebiam a graça de Deus no desenvolvimento do caráter de Jesus. A própria palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios, no capítulo 3, como nós devemos andar, em que consiste o temor do Senhor. E ela faz algumas promessas, e entre elas ela nos promete que, se nós andarmos no temor do Senhor, nós acharemos graça e boa compreensão, não apenas diante de Deus, mas também dos homens. No verso 3 de Provérbios, capítulo 3, por exemplo, veja o que nós encontramos escrito. Aí diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. A palavra de Deus nos promete isso. Há tempos em que o crente, há tempos, momentos, culturas, situações em que o crente será perseguido. Mas ele sempre encontrará, da parte de alguns, daqueles que não são crentes, graça e boa compreensão, por reconhecerem nele algo especial. E alguns deles, inclusive, com o tempo, hão de se converter e de se tornar irmãos. Porque o crente é uma testemunha. O crente é herdeiro da bênção, é herdeiro da promessa. E é por meio do crente que as promessas de Deus são reveladas ao mundo. O que nós encontramos nesta narrativa é exatamente Abraão encontrando graça, não apenas diante de Deus, mas diante dos homens. E uma coisa interessante que nós vamos aprender aqui, que eu já quero falar de antemão, é que esta graça de Deus existe para que a glória de Deus se manifeste diante das pessoas. Você lembra o que o Senhor Jesus fala lá
em Mateus capítulo 5, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Para que eles reconheçam a graça de Deus. Deus revela a sua graça, não só para o próprio crente, mas para aqueles que o observam. Isto suscita em uns perseguição, mas em outros favor. E isto significa, irmãos, que ser testemunha da graça de Deus, ser luz para o mundo, não é apenas um dever. Quando Deus nos ordena que nós devemos ser luz, Ele não nos está apenas expressando um dever, um mandamento. Ele também está fazendo uma promessa. Sim, porque se você é de Deus, vamos colocar assim, por bem ou por mal, você será um instrumento da graça e uma testemunha de Cristo. Às vezes, voluntariamente, de boa vontade, compreendendo a sua missão. Às vezes, mesmo quando esquece sua missão, cometendo deslizes, Deus vai manifestar, seja na disciplina que faz a você, seja na bênção continuada, apesar dos seus deslizes, que Ele está com você. E você, algumas vezes, e eu, seremos testemunhas relutantes da graça de Deus. Quando o Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, lá em Atos 1:8. Ele estava, por um lado, dizendo qual é a nossa missão, porque, com outras palavras, ele deu essa comissão aos discípulos em Mateus 28, quando ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ele está trazendo um mandamento, mas ao mesmo tempo é uma promessa. E o que isto significa? E se você não aprender mais nada essa noite, aprenda isto aqui. Que aquilo que Deus nos ordenou a fazer no mundo, Ele vai assegurar que nós faremos. De modo que o seu mandamento também é promessa. O que aconteceu com a igreja em Atos? Você lembra? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja ficou confinada em Jerusalém. O que Deus fez? Levantou uma perseguição. E nós vimos hoje pela manhã Filipe pregando em Samaria. Você é crente, você crê no Senhor Jesus, você entende o seu chamado, você é de fato convertido, então você é uma testemunha. E através de você, Deus vai fazer brilhar a sua luz na face de Cristo. Não só através de mim e de você, mas apesar de nós. E muitas vezes você precisará que ímpios reconheçam isso para você verificar que apesar dos seus deslizes e das suas falhas, pessoas percebem que Deus é com você. Que lição maravilhosa é esta que temos neste texto. Por isso eu intitulo Graça diante de Deus e dos homens. Aqui nós temos um segundo encontro entre Abraão e Abimeleque. Você lembra que no capítulo 20 houve um primeiro encontro. No capítulo 20, observe, Abraão, você lembra, peregrinou em Gerar, região onde moravam os filisteus, e Abimeleque era rei dos filisteus. E ali ele recorreu a um costume, um mau costume que ele tinha, que era de mentir ou de omitir que Sara era sua esposa. Disse dela que era sua irmã. E embora ela fosse meio irmã, ele escondia que ela era esposa. Por quê? Porque ele teve medo de que o matassem. Nós vimos que ele havia feito isso lá no Egito, no capítulo 12. E aqui ele recorre de novo. Então eu quero relembrar no capítulo 20, primeiro esse episódio, para a gente então ir para o capítulo 21. Porque são dois episódios que dizem respeito ao mesmo relacionamento.
um complementa o outro. O que é que nós vimos no capítulo 20, quando Abraão pela primeira vez peregrinou em Gerar? Primeiro, nós vimos, na mensagem intitulada Pecados de Estimação, nós vimos, em primeiro lugar, que diante de antigos perigos, Abraão recorreu a velhos e habituais padrões de pensamentos ou de pecado. Diante de antigos perigos, de uma nova manifestação, de um antigo perigo que suscitou em Abraão um medo recorrente, Abraão recorre a um velho padrão de comportamento. Ele mente pela segunda vez a um rei. E com a mentira recorrente, meus irmãos, naquela ocasião, nós aprendemos algumas coisas sobre os velhos padrões de pensamento, que mesmo depois da conversão, muitas vezes nos acompanham, onde o velho homem se manifesta. Nós aprendemos, por exemplo, que os velhos padrões de pensamento revelam uma falta de confiança em Deus. Nós vimos que Abraão tinha a promessa de Deus de que faria dele uma grande nação, de que daria aquela sua terra a ele e a sua descendência, e faria dele bênção a todas as nações da terra. Mas por um momento, ele, não pela primeira vez, ele perde essa confiança de que Deus vai preservá-lo, e por isso ele mente. Segundo lugar, nós aprendemos neste primeiro episódio, capítulo 20, que os velhos padrões de pensamento também revelam estratégias pecaminosas de autoproteção. Nós, por causa do instinto de sobrevivência, sempre queremos nos proteger daquilo que nos ameaça. Como Abraão tinha medo de morrer por causa da beleza da sua mulher, tinha medo de que o matassem para ficar com sua mulher, para lidar com esse medo, Abraão tinha desenvolvido uma estratégia, em acordo com sua mulher, de mentir sobre a sua identidade. E nisso, ele revela uma estratégia pecaminosa, porque mentir é pecado. Em terceiro lugar, nós vimos nesse episódio que os velhos padrões de pensamento revelam, no fundo, ídolos do coração. Porque ao mentir para evitar a morte, Abraão estava revelando que sua segurança era mais importante do que a obediência e do que o cumprimento da ordem que Deus havia dado lá no capítulo 12, verso 2. Sê tu uma bênção. Porque Deus não havia apenas dito, eu te abençoarei pessoalmente. Deus também havia dito, eu vou fazer de você e da sua semente uma bênção para todas as famílias da terra. Mas Deus disse, na tua geração, tu também serás uma bênção. Ele tinha uma missão pessoal para a sua geração. Então, Abraão estava revelando que a segurança dele era mais importante do que ser bênção. Se ele não pudesse ter as duas coisas, a obediência, ser bênção e a segurança, ele escolhia a segurança. Todas as vezes que você escolhe algo que é contrário àquilo que Deus estabeleceu para você, pode ter certeza, aquilo é um ídolo. Toda coisa, pessoa, circunstância, sentimento que leva você a pecar contra Deus, contra os mandamentos de Deus, é um ídolo. Um filho pode ser um ídolo. Um marido pode ser um ídolo. Uma esposa pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser um ídolo. O sucesso pode ser um ídolo. O seu ego pode ser um ídolo. A sua saúde pode ser um ídolo. Quando isso leva você a pecar contra Deus. Então, os velhos padrões de pensamento revelam ídolos do coração. Então nós vimos como Abraão recorre a esses velhos padrões de pensamento. Mas o que é que nós vemos também em Gênesis 20? Nós vemos a intervenção da graça. Esse é o binômio que vai nos perseguir ao longo da revelação, desde a queda. Pecado e graça.
pecado e graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E como é que a graça de Deus interviu? Ainda no capítulo 20, a partir do verso 3, nós vemos que Deus manifesta a sua graça. Não só ele manifesta a sua graça e misericórdia para com Abraão, mas também para com o próprio Abimeleque, que já está sofrendo de uma praga, como depois na narrativa se revela. As suas mulheres se tornaram estéreis. E no próprio capítulo 20, depois de contar toda a narrativa, no verso 18, o narrador explica: porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Isto antes de Abimeleque saber. Então, como é que Deus manifesta a sua graça para com Abimeleque? Primeiro, restringindo o seu pecado pela advertência. Antes que ele pudesse possuir Sara, o Senhor lhe aparece em sonhos e diz: tu vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ele restringe o pecado, e Abimeleque diz: mas eu não sabia. O Senhor diz: por isso mesmo eu estou te impedindo de possuí-la, porque mesmo sem saber, se tu possuíres, pecado é pecado, mesmo cometido por ignorância. Deus o restringe. Mas em segundo lugar, a graça de Deus manifestou-se na vida de Abimeleque, apontando o caminho da cura no verso 7, que seria o arrependimento, pelo abandono do pecado, restitui a mulher a seu marido. E segundo, mostrando que para ser perdoado, ele precisava da intercessão de um mediador. Deus está indiretamente, implicitamente, pregando o evangelho para Abimeleque. Esse homem é profeta. E este homem restitui a mulher porque ele é profeta e ele vai interceder por ti. Veja, Deus está dizendo: para que você seja perdoado, ele precisa interceder por ti. E aí você vai viver, mas se você não fizer isso, você vai morrer, você e tudo que é seu. Então, além de ensinar a Abimeleque que o perdão e a suspensão do juízo requerem a intercessão do mediador escolhido por ele, que aqui no caso é Abraão, o que é uma manifestação tipológica do Evangelho de Cristo, Deus também está restituindo a Abraão a missão de mediador pactual. E aí nós temos um terceiro momento nessa própria narrativa, que é quando o ímpio repreende o crente, nos versos 9 a 11. Ele chama Abraão e diz: que é isto que tu fizeste? Porque tu me enganaste? O que é que eu fiz para que você me leve a esse pecado? Atraia sobre mim essa maldição? E Deus está repreendendo Abraão através de um ímpio. Um ímpio está se mostrando mais temente a Deus. Ele repara o dano nos versos 14 a 16, inclusive indenizando Abraão. Então, nós vimos nisto, queridos, que Abimeleque demonstrou aqui, ainda que pontualmente, mais temor do que Abraão. Às vezes acontece assim. Às vezes o crente age de maneira tão errada, que muitas vezes Deus usa o ímpio, o crente age assim para que Deus use o ímpio para envergonhá-lo. E foi o que aconteceu. Há uma ironia aqui no verso 11, porque na sua explicação Abraão diz: é que eu disse assim, certamente não há temor de Deus neste lugar. Ele pensa que só há temor de Deus onde ele está. Ele não entende que o temor de Deus é suscitado por Deus. E quando Deus suscita temor em Abimeleque, está dizendo: Abraão, quem suscita temor sou eu. Eu sou o Criador de todos os homens. Eu coloquei temor neste lugar. E ele, que está acusando o ímpio de não ter temor, não teme a Deus e mente. Isso acontece muito conosco, não é, queridos? A gente é crente e, ao mesmo tempo que critica o ímpio,
às vezes faz coisa pior do que o ímpio. Isso acontece com o crente. E aí, então, é por isso que ele é repreendido por Abimeleque. E Deus restitui, a graça de Deus restitui a missão de Abraão. Como é que ele restitui a missão de Abraão? Primeiro livrando Sara, porque é dela que virá o descendente. Abraão só será canal de bênção através de Sara. Deus havia dito isso no capítulo 18. Claramente, no capítulo 17, capítulo 18. Mas segundo, Deus dá a Abraão a oportunidade, aquilo que ele fora chamado para fazer, de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, abençoar, interceder, cumprir seu papel sacerdotal, seu papel de mediador pactual. Veja, ele ora, no verso 17, orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, e sua mulher, e todas as outras mulheres, as servas. Veja, que crente que é uma bênção, mas ele é uma testemunha relutante. Você está percebendo? Ele está sendo uma testemunha relutante. Mesmo no seu egoísmo, Deus o usa para manifestar a sua glória. Essa é a graça de Deus, usar vasos imperfeitos, quebrados como nós, vasos de barro. É isso que Deus faz. E Deus então suspende o juízo e traz a cura. Quando você olha no capítulo 20, no capítulo 21, o que é que você tem na primeira parte do capítulo 21? Você vai ver, na segunda parte, o que nós lemos foi esse segundo episódio envolvendo Abimeleque. E uma coisa que eu queria observar aqui, antes de agora abordar esse segundo episódio, em conjunto com o primeiro, eu quero observar rapidamente alguma coisa sobre a estrutura. Observe que esses dois episódios envolvendo Abimeleque, eles orbitam em torno dos dois elementos centrais da promessa. Quais são eles? Deus prometeu um herdeiro, e consequentemente uma nação, e Deus prometeu a terra. Você lembra, a partir do momento que Deus promete, do capítulo 12 ao capítulo 16, ao capítulo 15, os conflitos de Abraão vão ser em torno da terra. Nós já vimos isto. Do capítulo 16 até o 21, os conflitos vão ser em torno do herdeiro. E aqui, de novo, Deus está mostrando que aquilo que parece ser obstáculo não é obstáculo para Deus. Porque o primeiro episódio de conflito com Abimeleque envolve o quê? O herdeiro. Por que envolve o herdeiro? Porque Sara, a mulher de Abraão, de quem o herdeiro procederá, é tomada por mulher. E a promessa é ameaçada. Mas nesse segundo episódio, o que está envolvido? Um poço. Então o que está envolvido aqui é a posse da terra. Veja como artisticamente, criativamente, o narrador vai nos levando a um padrão para mostrar Deus vai cumprir a sua promessa a Abraão. Abraão nunca vai possuir plenamente a terra. Isso será para as suas gerações. Mas ele toma posse de algumas pequenas porções e ele tem um cumprimento provisório. Assim como ele tem um cumprimento provisório tendo o filho Isaque. Ele tem um cumprimento provisório que é um sinal de que Deus vai cumprir toda a sua promessa. E numa técnica de sanduíche, o que é que está entre esses dois episódios, esses dois conflitos envolvendo Abimeleque? O cumprimento da promessa. Isaque nasce exatamente entre o primeiro e o segundo encontro com Abimeleque. Então, qual é o propósito de Deus aqui? Eu vejo pelo menos dois propósitos nesse contexto do nosso texto. Primeiro, confirmar o reconhecimento de Abraão como herdeiro da promessa e da bênção de Deus. Ele é o herdeiro da promessa. Deus está confirmando que ele é o herdeiro da promessa. Segundo, confirmar Abraão como portador e, portanto, mediador de bênção para as nações e para as gerações.
Ou seja, Deus nesse conflito, veja, Deus nos conflitos também se revela, irmãos. Nos nossos conflitos diários, Ele nos revela quem Ele é e o seu propósito eterno, já revelado no Evangelho. Deus revela aqui para nós e para Abraão, que Abraão é portador, é herdeiro da bênção, é herdeiro da promessa. Mas Deus também está dizendo que Abraão é portador. A promessa não é só para ele. Ele tem que ser canal de bênção, mediador pactual, bênção para nações. O que nós estamos vendo aqui é Abraão testemunhando a uma nação gentílica sobre quem é o seu Deus, ainda que em alguns momentos, involuntariamente, porque como eu falei no início, na introdução, aquilo que Deus nos ordenou a fazer, sereis testemunhas, Ele vai cumprir através de mim e de você. Não é por mim, não é por você, não é pela nossa piedade, é pelo seu poder soberano. Ele vai cumprir. Que bênção, irmãos! Deus nos chama para ser testemunha e Deus assegura, você vai ser isso que eu lhe chamei para ser. E quando você cometer deslizes, eu vou lhe disciplinar. E na disciplina, ao mesmo tempo, eu vou manifestar a minha glória em você. E você achará graça diante dos homens. Nada disso é fruto dos méritos de Abraão. Tudo é fruto da graça. Graça provinda de Deus, que se reflete na graça encontrada diante dos homens. Como é que isso se manifesta no nosso parágrafo? Como é que essa graça diante de Deus e dos homens, ela se manifesta? Primeiramente, a graça de Deus na vida do crente Abraão é reconhecida pelo ímpio Abimeleque. Nesse segundo episódio, a graça do crente, a graça de Deus na vida do crente é reconhecida pelo ímpio. Veja o verso 22. Por esse tempo, com certeza Abimeleque soube que Abraão teve um filho. Ele deu um grande banquete. Vivia na região vizinha. Ele estava lá nas terras de Abimeleque. Possivelmente, eu diria mais do que isso, provavelmente deve ter convidado o rei para participar do banquete. Lembra daquele pequeno banquete que ele fez para o Senhor? Você imagine um grande banquete que seria. Então Abimeleque viu tudo. Já tinha tido uma primeira experiência. Tomou um susto. É isso que a palavra de Deus está exatamente mostrando aqui. Abraão, ele recebe a visita de Abimeleque. E com quem vem Abimeleque? Ele vem com o comandante do seu exército. Eu fico imaginando que é possível que Abraão tenha tomado um susto. Porque o rei não vem só, ele vem com o chefe do seu exército. Quando alguém faz uma visita desse tipo, pode ser para fazer uma aliança, mas pode ser que essa aliança seja uma imposição. Você lembra de Senaqueribe, na época de Ezequias, quando ele mandou Rabsaque para dizer, olha, entreguem-se, abram os portões. Não pense que o Deus de vocês vai protegê-los. Então os reis às vezes iam com o comandante para exigir uma submissão, para fazer uma aliança, mas de suzerania, onde aquele a quem se propunha a aliança seria o vassalo, o escravo, o servo, e aquele que propunha seria o Senhor. Mas não é isto que acontece. Um rei e seu comandante chegam para Abraão para dizer o quê? O que é que
esse soberano dos filisteus e o seu valente dizem a este pastor de ovelhas, que não vive em cidades amuralhadas, que habita em tendas, aos olhos humanos desprotegidos. O que é que eles testemunharam? O que é que eles viram? Reconheço, Deus é contigo em tudo o que fazes. Que coisa maravilhosa. Esse rei com seu comandante chegam para esse pastor de ovelhas e dizem: Deus é contigo em tudo o que fazes. Irmãos, o que está acontecendo aqui é Deus usando o ímpio para falar a mesma coisa que Ele sempre fala aos seus servos ao longo da revelação: eu serei contigo. Ele está somando aos testemunhos dos seus livramentos, ao testemunho das suas revelações. Quando ele disse: não temas, Abraão, você lembra? Capítulo 15, depois daquela guerra: não temas, Abraão, eu sou contigo. Eu sou o teu escudo. Deus multiplica testemunhos e diz, e ele coloca um ímpio, uma pessoa que não teme a Deus, que não serve a Deus, para dizer aquilo que muitas vezes o nosso coração teima em esquecer: Deus é contigo. Você nunca teve essa experiência? No momento em que você estava sentindo uma certa ausência de Deus, talvez depois de um pecado que você cometeu, talvez depois de um longo momento de confissão, achando-se o pior dos pecadores, dizendo: Deus, eu queria te servir mais, mas eu vejo que nos meus membros há uma lei que guerreia contra a lei da minha mente. De repente vem alguém e chega para você e fala como Deus te usou em determinada ocasião e como você foi bênção na vida dessa pessoa. Você nunca passou essa experiência. Se você tem tempo suficiente de fé, você já passou essa experiência. Quando você menos esperava, às vezes a gente está esperando reconhecimento e ninguém reconhece. Graças a Deus. Porque quando a gente está esperando é a soberba. Mas às vezes quando a gente está embaixo, no pó, aí Deus traz alguém. Às vezes você está para baixo, você está numa crise, aí chega o teu vizinho e diz: minha irmã, ore por mim aí, esse teu Deus. Ore por mim, porque eu estou precisando. E pede oração. Você até diz: Deus, eu que estou precisando de oração. Essa pessoa me pede oração. Eu me lembro de uma irmã lá em Caracaraí, mãe da nossa irmã Joss: pastor, tem dia que eu estou para baixo. Eu não sei o que Deus quer, pastor, da minha vida. Porque tem dia que eu digo: Deus, eu não vejo nem sentido na minha vida. Eu não tenho força para criar meus filhos. Eu não tenho força para aconselhar ninguém. Eu não tenho fé nem para mim. Aí quando eu estou para baixo, chega alguém lá em casa, pastor, e me pede conselho. Diz: Neide, olha, eu estou vivendo isso. Me ajuda aí, me diz alguma coisa. Você que é crente, me fala alguma coisa da palavra de Deus. E aí eu começo a falar, e eu esqueço do que eu estou passando. Eu digo: o que é que Deus quer? Eu digo: mostrar que a graça dele na sua vida é suficiente para você e para o outro. Deus é assim. Ele nos usa. E é isso que acontece com Abimeleque. Deus é contigo em tudo que fazes. Então, depois do ímpio reconhecer a graça de Deus na vida do crente, ele propõe um acordo de boa convivência. E aí, nesse acordo, fica claro para Abraão, se Abraão, em algum momento, nessa primeira fase, se orgulhou, que às vezes acontece assim, né? O ímpio diz: olha, eu vejo que você é um crente de verdade. Aí a gente começa a ficar todo cheio. Não sei se Abraão ficou.
Mas se começou a ficar, não deu tempo. Porque no versículo seguinte, Abimeleque lembra do pecado de Abraão. Olha, eu sei que Deus é contigo, mas eu queria que você me garantisse, que você me jurasse. Não mente de novo para mim, não. Puf! O que é que Deus está mostrando para Abraão? Não é você, meu filho, sou eu. Se Deus é com ele, ele mentir, não dá para confiar nele, porque você é amaldiçoado sem saber. Por isso ele diz assim: agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade que eu te tratei. Abraão está dizendo, olha, Abimeleque está dizendo, olha, jura-me que tu não voltarás a mentir, porque você tem essa mania feia. Deus é contigo, mas você tem uma mania. Percebe o paradoxo aqui, a antinomia? Mas é isso mesmo. Deus mostra a sua graça através de pecadores. E ele diz, jura. Mas olha, quando ele pede esse juramento, ele inclui as próximas gerações. Você não vai mentir nem a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. O que é que isso significa? Abimeleque está demonstrando que ele reconhece que a bênção divina sobre Abraão assegurava uma descendência perpétua. Abimeleque já está dizendo, esse veio para ficar. Se eu não fizer aliança com ele, eu vou me encrencar, porque o Deus dele não tem rivais, eu não posso resistir ao Deus dele. E Abimeleque era um pagão, ele não tinha problema em adorar vários deuses. E ele entendia no seu panteão, o Deus desse aí, não tem Deus igual a ele não. Eu quero aliança com ele, eu não quero briga com ele. Ele propõe um acordo de paz. E o que Abraão faz? Essa palavra bondade é uma palavra muito interessante, é a palavra que designa geralmente o amor pactual do Deus soberano para com Israel. E normalmente ela é utilizada em relação a uma pessoa que, estando numa condição superior, em que não tem nenhum dever ou uma obrigação, usa de generosidade, de lealdade para com o outro. Então, no mínimo, Abimeleque estava considerando Abraão igual. Está considerando um status real de Abraão. E ele diz, jura-me que tu vais me tratar com essa mesma bondade. O que é que Abraão faz? Não posso jurar, porque o crente não jura. É isso que ele faz? Não. Ele jura. E aqui cabe a nós uma breve observação de caráter doutrinário. Criou-se vamos colocar assim, um mito, um falso ensino de que crente não jura. Por quê? Porque o Senhor Jesus, em Mateus, no seu Sermão do Monte, no capítulo 5, diz no verso 34, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, que disto passar vem do maligno. Uma leitura equivocada deste texto leva alguns crentes a não jurar. E existem mesmo denominações que não juram nem sequer em julgamento, nem numa formatura, nem diante nem soldado. Na época dos reformadores havia os anabatistas que não pronunciavam juramento. Existem hoje algumas seitas que não pronunciam juramento em nenhum momento, porque Jesus diz, não jureis. Mas nós precisamos entender o contexto. Quando o Senhor Jesus diz assim,
ouviste o que foi dito, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Isso aqui é uma aplicação farisaica do terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Essa expressão de tomar o nome em vão, originalmente, embora nós possamos aplicar a várias situações, mas originalmente, primariamente, se refere a tomar o nome de Deus num juramento, voto ou promessa. Quando você invoca o nome de Deus, quando antigamente se dizia: tão certo como vive o Senhor, eu prometo que farei tal coisa. Toda vez que um crente dizia tão certo como vive o Senhor, ele estava jurando. Então, se você toma o nome do Senhor e você não cumpre o juramento, você tomou em vão, mentirosamente. Os fariseus, para minimizar a rigidez do mandamento, eles colocaram a seguinte regra: olha, para não tomar o nome de Deus em vão, nunca jure. Se você jurar, cumpra o seu mandamento. Se você não quer ter tanto compromisso no juramento, não use o nome de Deus. Jure pelo céu, jure pela terra. Para não tomar o nome de Deus em vão, jure por Jerusalém. Jure pela sua cabeça. Porque assim, jurando por essas coisas e não mencionando o nome de Deus, ele não quebraria o terceiro mandamento. Este é o contexto. O que é que Jesus está dizendo? Ele diz: de modo algum jureis, mas ele qualifica. Pelo quê? Nem pelo céu, nem pela terra. Por quê? Porque se você jurar pelo céu, o céu é o quê? O trono de Deus. Deus está envolvido. Se você jurar pela terra, a terra é o estrado dos pés de Deus. Deus está envolvido no seu juramento. Se você jurar por Jerusalém, Jerusalém é o quê? É a cidade do Messias, do grande rei. Ah, mas pode ser pela sua cabeça. Não é você que torna o cabelo branco ou preto. Você não manda nem na sua vida. Até a sua vida pertence a Deus. Então, é melhor não jurar. Mas a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que ele quer dizer é: quando você mente, quando você falta com a palavra, você comete perjúrio, mesmo que você não mencione o nome de Deus. Quando você assume um compromisso, quer você use a palavra juramento, quer não, você está jurando. Então não assuma nenhum compromisso que você não esteja disposto a cumprir, porque se você fizer isso, você está cometendo perjúrio. É isso que Deus está dizendo. E isso fica claro porque, só para citar uma passagem, em 2 Timóteo 4, capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, prega a palavra. O que é conjuro-te? Conjurar é chamar para um juramento. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, jura que você vai pregar a palavra. É isso. Há certo momento nos evangelhos em que Jesus é conjurado também. Conjuro-te que me diga se tu és ou não o Messias. Eu não me lembro agora qual exatamente é a passagem. Quando o Senhor Jesus diz: eu o sou. É algum dos evangelhos, eu não lembro agora se é Mateus ou é Lucas, não é de fato Marcos, mas ou é em Mateus ou é Lucas, no trecho correspondente ao que está em Marcos capítulo, ou é Mateus 22, entre 57 e 68, ou Lucas 22, não há tempo para a gente ver, mas ele diz: conjuro-te que declare se tu és ou não. E Jesus responde, aceitando o juramento. Quando você diz: eu, fulana de tal, no casamento, prometo amar-te, respeitar-te, sabe o que você está fazendo? Um juramento. Você pode tirar a palavra. Não tem
não seja legalista. Você acha que só a palavra, se você tirar a palavra juramento, você está livre para descumprir? Não. Quando você se batiza em nome de Jesus, você fez um juramento, um voto de fidelidade. Estou voltando aqui para Abraão. Abraão corretamente jura. Mas Abraão também tem uma repreensão. Bom, já que não é para mentir, agora eu vou falar a verdade. E Abraão repreende Abimeleque por causa de um poço d'água que os servos dele haviam tomado à força. Ele reivindica a posse desse poço. Ele reivindica um direito. E o que é que Abimeleque diz? Eu não sabia. De novo. Eu acredito que alguns acham que ele está, talvez só para negociar aqui, se fingindo de morto, né? Como se diz, eu dando uma de João sem braço. Mas eu não acredito isso. Depois do susto que ele levou lá com Sara, acho que ele não sabia. Não sei. Abraão disse, então vamos fazer um acordo de paz. Então tem um acordo de boa convivência. Sim, é possível o crente fazer um acordo de boa convivência com o ímpio. Não um pacto que leve o crente a comprometer a fé, não. Não um jugo desigual, mas um pacto de boa convivência. O que Francis Schaeffer chamava de co-beligerância, em interesses comuns, atuar juntos. É isto que acontece. E Abraão, então, toma ovelhas e bois da Abimeleque, e eles fazem ambos uma aliança. Mas Abraão também colocou à parte 7 cordeiras. Isso era uma coisa da cultura. As 7 cordeiras era algo que Abraão estava oferecendo, e aqui Abraão se revela generoso, porque o pacto quem propõe é Abimeleque, mas Abraão oferta bois e ovelhas para Abimeleque. Mas ele coloca 7 cordeiras, 7 é um número que simboliza a perfeição, nós sabemos na cultura hebraica, e Abimeleque disse, mas o que significam essas 7 cordeiras? Abimeleque, como uma pessoa do Oriente, sabe que alguma coisa Abraão queria dizer. Ele diz, essas 7 cordeiras que você vai tomar, você está anuindo, você está concordando que o poço é meu. Por isso que o nome do poço é Berseba, e aí há uma duplicidade no sentido. Porque a palavra Beer significa poço, e Shevá é uma palavra que tanto pode significar 7, como também está na raiz da palavra juramento. Quando Abraão disse, eu juro, é Ishavoá, é a mesma palavra. Então é poço do juramento, ou poço das 7 cordeiras. Aquele lugar, Berseba, é um marco de fé para Israel, vai se tornar no sul, o limite sul de Israel. É interessante, quando você vê, depois do período que Israel se estabelece na terra, diz, isto aconteceu de Dan até Berseba, de Dan até Berseba, de Dan até Berseba. Berseba é o limite sul, Dan é o limite norte. Deus já está marcando o limite. O poço do juramento, o poço das 7 cordeiras. E eles então juraram de parte a parte. Por isso o verso 31 diz, por isso chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos, poço do juramento, e assim fizeram aliança em Berseba, e levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. E aí como é que termina o texto? O texto termina com adoração. Você lembra o que é que Abraão faz nas suas peregrinações para marcar as suas experiências com Deus? Abraão ergue altares. Não havia templo, não há uma religião instituída, não há um sacerdócio. Abraão é sacerdote perante a sua família, é o patriarca, é o chefe do clã. Mas ele ergue altares. Você lembra? O altar é um lugar onde há o holocausto, o sacrifício. É um lugar de expiação. É um lugar também de adoração. Mas é um lugar de testemunho. Ao erguer altares, Abraão está proclamando quem é o seu Deus.
E fazia tempo que Abraão não erguia altares, você percebeu? Quando foi a última vez que Abraão ergueu altares? Você vai ver no capítulo 15. Abraão, logo no capítulo 12, você vai ver Abraão erguendo altares. No verso 7, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois ele passa dali para o monte ao oriente de Betel e arma sua tenda. E ali edifica um altar. Depois, quando ele mente, volta e ergue de novo o altar. No capítulo 13, verso 3. Depois, no verso 18, capítulo 3, ele vai para os carvalhais de Manre. E ali ele levanta um altar ao Senhor. E ele está, todo o período, tudo que acontece depois tem a ver com, ele está entre os carvalhais de Manre, até que no capítulo 20, Abraão vai para outro lugar. E ali, de início, ele não constrói altar, como no caso do Egito. Ele mente. Mas depois do episódio, no capítulo 21, é que ele vai erguer um altar. Plantou Abraão tamargueiras, uma árvore que tinha longa vida, em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, que ele chama Deus eterno, El Olam, Deus das gerações, Deus das eras. Por quê? Porque Deus está testemunhando através de Abimeleque que a bênção que estava sobre Abraão atravessaria as eras. Ficou claro para Abraão que o seu Deus é um Deus que atravessa eras. O próprio Abimeleque está dizendo: olha, eu quero que você use de bondade para com as próximas gerações, porque eu percebi que o teu Deus vai preservar a tua semente por todas as gerações. E Abraão está dando um testemunho: meu Deus é o Deus das eras, é o Deus das gerações, é o Deus cuja fidelidade e misericórdia são de eternidade a eternidade, de geração a eternação. El Olam, o Deus das eras. É um marco de fé. E ele habita por muito tempo na terra dos filisteus, mas como um peregrino. Ele continua um peregrino. Amados, eu quero concluir. Lembra que no primeiro momento, Abraão havia se esquecido que ele fora chamado para ser bênção entre os seus contemporâneos. E aqui ele é levado pelo Senhor. Tanto na primeira experiência como nessa experiência. Deus quase que força, por assim dizer, convence, constrange o seu servo a ser bênção, porque ele foi morador por muito tempo, fazendo o quê? Testemunhando o seu Deus. Não é isso que ele faz? Testemunhando o seu Deus. Ele não está ali apenas por um conforto. Ele está ali para cumprir. Ser tu uma bênção, aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai cumprir. Eu me lembro de um colega, pois você pode ouvir dele, pastor Gessé. Conhece, né? Ele sentiu um chamado do Senhor para ser pastor. Ainda adolescente, ele diz: eu não quero, eu não vou. Não é para mim. E ele se rebelou. Eu só estou contando isso porque ele conta. Ele se rebelou, ele se tornou um rebelde. Eu não vou detalhar aqui, depois você pode conversar com ele, todas as coisas que ele fez em rebeldia. Aprontou um monte de coisas. Causou muita dor de cabeça para os seus pais.
Chegou a atentar contra a própria vida, dirigindo na contramão, com o objetivo de sentir o sabor da morte. Ele fez algumas loucuras. Mas um dia Deus disse: aquilo que eu te chamei para fazer, você vai fazer. Eu não te permitirei contrariar o propósito, o decreto de bênção que eu tenho para você. Pegou o pastor, converteu e chamou. E hoje ele é pastor. Em determinados momentos, por causa de crise, a gente abandona a missão do Senhor. A gente às vezes não quer mais nem ouvir falar. Mas aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou fazer. Ele vai me colocar numa posição onde eu vou ter que fazer. E graças a Deus por isso, porque isso é sinal do amor de Deus. É sinal da graça de Deus. Se dependesse de mim e de você, estaríamos no inferno. Se dependesse do abismo de corrupção do nosso coração, estaríamos perdidos para sempre. Mas a graça de Deus determinou aos eleitos: sereis minhas testemunhas, os homens verão as vossas boas obras e glorificarão ao Pai que está no céu. E no dia da visitação, eles reconhecerão. É isso que a palavra de Deus diz. E a bênção que ele foi entre os seus contemporâneos foi um prelúdio para a bênção que a sua semente haveria de trazer através do Salvador a todas as famílias da terra. Você pensa que Abraão é o pior? Não. Ele é um homem de grande envergadura espiritual. A gente vai ver a estatura espiritual que ele chegou no próxima mensagem, se Deus quiser. Quando ele reflete o seu Deus de maneira consciente, agora transformado pela graça. Mas quando a gente chegar em Jacó, a gente vai ver que não tem nada que impeça a graça de Deus atuar. E louvado seja Deus, Deus nos diz, por isso Deus nos diz, que nós devemos andar entre os ímpios e ser luz, para que Cristo brilhe em nós. Sim, irmão, Cristo pode brilhar em você. E se você é de Cristo, Cristo vai brilhar em você. Ele fará isso apesar de você. E é isto que Deus nos ensina na sua palavra. Para que nós digamos, como o apóstolo Paulo: não mais eu, não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. É só por isso que o ímpio vai chegar para você e vai dizer: Deus é contigo. Quando o ímpio disser isso, lembre-se: Cristo vive em mim. E é só por isso que, mesmo sendo eu quem sou, a glória de Deus reflete em mim. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu já convido os presbíteros a virem à frente, em preparação para a mesa do Senhor. Eu quero que você examine a sua vida. Por onde você tem caminhado? Talvez você seja um crente que caminhou recentemente
em caminhos tortuosos. E foi uma vergonha para o nome de Deus. E desonrou o nome do seu Senhor. Mas se você é do Senhor e entende o que é a graça de Deus, minha oração é que você, daí de onde está, arrependa-se dos seus pecados. Talvez você rejeitou a missão de Deus para a sua vida, pelos conflitos, porque você prefere se autoproteger daquilo que às vezes você chama de traumas, mas que são mágoas. E você precisa dizer: Senhor, perdão. Eu quero ser testemunha consciente, voluntária do Senhor entre os ímpios. Que você aprenda a conviver com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com seus vizinhos e até com seus inimigos, de maneira a ser bênção entre eles. E você que tem convivido com crente, mas não se converteu a Cristo, não seja como Abimeleque. Ele entendeu as vantagens de viver em paz com um crente, mas não entendeu o sentido mais profundo da fé que esse crente teve. Se você apenas gosta de viver com crente, vir para a igreja, porque você vê nisso bênçãos temporais, você é infeliz. Você precisa entender que a bênção de Deus vem para a eternidade.